Fala desenhista, aqui quem fala é o Luan Carlos e seja muito bem-vindo ao canal Luan Drawings. Se você ainda não me conhece, eu pratico a arte do desenho automotivo há mais de 12 anos e esse aqui é um canal focado em ajudar com dicas e tutoriais quem ainda é iniciante nesse mundo dos desenhos automotivos. Na aula de hoje eu vou te ensinar a desenhar essa Scania 113H que está aparecendo na sua tela agora. Vocês pediram bastante para fazer esse caminhão, então tá aqui, espero que vocês gostem. O link da foto que eu usei de referência para fazer esse desenho vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser desenhar junto comigo, é só acessar o link dessa foto. Os materiais que eu usei nesse desenho são os seguintes: lápis HB, lápis 4B, uma lapiseira 03, borracha, lápis de cores da Faber-Castell da linha Eco, uma caneta nanquim preta e um esfuminho. Bom, então vamos começar. Você deve dividir o processo do desenho em 3 etapas. Montagem do rascunho do esboço, montagem do esboço definitivo e por último, pintura e finalização do desenho. À medida em que eu for desenhando, eu explico o que fazer em cada uma dessas 3 etapas. Para começar, a primeira etapa do desenho, que é a montagem do rascunho do esboço, você vai precisar usar uma técnica chamada marcações, que é uma técnica que vai te ajudar a montar o seu esboço com muito mais facilidade. Nessa técnica, você precisa usar linhas guia que vão funcionar como se fosse um esqueleto do esboço do seu desenho. Comece traçando a marcação da linha do assoalho. Seus traços devem ser traços contínuos e suaves para que você não tenha problemas para apagar as linhas quando errar. Tome cuidado para não fazer aquele tipo de traço peludo ou picotado. Seus traços devem ser constantes e contínuos, da mesma forma que eu estou fazendo agora no vídeo. Você só consegue dominar bem esse tipo de traço praticando exercícios de melhoramento do controle do traço. Eu ensino alguns desses exercícios em uma outra aula aqui do meu canal. Se quiser assistir essa outra aula, é só acessar o link que deixei na descrição desse vídeo. Bom, depois que fizer essa primeira marcação, passe para a marcação que divide a dianteira do veículo ao meio. Depois faça as marcações de onde estariam as rodas do caminhão. É só você traçar 2 cruzes. Preste atenção na distância correta entre as rodas para manter as proporções originais do caminhão. Agora faça a marcação da linha de cintura, é uma linha que passa em cima das rodas ali no paralamas. Depois disso, agora é só fazer a última marcação, que é a marcação da borda total do caminhão, a linha de perfil. Não se preocupe tanto em fazer essas marcações perfeitamente, até porque você vai apagar todas elas na segunda etapa do desenho, quando estiver montando o esboço definitivo do caminhão. Você deve levar em média 5 minutos para terminar essa primeira etapa do desenho. Se você estiver demorando mais do que isso para fazer essas marcações, é porque você deve estar fazendo muito devagar. Como dá para perceber, ao todo são 5 marcações que você precisa para a montagem do rascunho. Com essa base das marcações, você consegue desenhar qualquer caminhão que quiser sem problemas. É importante relembrar que você deve controlar bem a pressão do seu traço nessa primeira etapa, fazendo traços bem suaves e contínuos. Depois de terminar essa primeira etapa da montagem do rascunho com a técnica das marcações, você deve começar a segunda etapa, que é a montagem do esboço definitivo do veículo. Nessa etapa, você deve escolher uma parte da lataria para começar a construção do esboço. No meu caso, eu resolvi começar a montagem pela dianteira, mas você pode começar por qualquer parte do caminhão que quiser, seja pela dianteira, lateral ou qualquer outra parte da lataria. Nessa etapa, seus traços devem ser um pouco mais firmes do que na etapa passada. Mas tome cuidado para não apertar tanto o lápis para não ter problemas quando precisar apagar algum erro. Nessa segunda etapa, eu demoro em média 60 minutos para terminar. Se você for iniciante, você pode demorar em média até 120 minutos para finalizar essa primeira etapa. Então é importante que você não tenha pressa ou seu esboço vai ficar torto com aquela aparência estranha. É nessa etapa que você mais vai errar. Não se preocupe com isso. Errar é totalmente normal e ainda mais se você for um iniciante nos desenhos. É só errando e se corrigindo que você vai aprender a desenhar. Não tem outro jeito, galera. Se você errar, é só apagar e tentar de novo. É para isso que serve a borracha, certo? Bom, nessa segunda etapa, você deve ficar atento a 2 coisas importantes se quiser ter um esboço correto. A primeira coisa são as proporções. Fique atento às distâncias de cada elemento do caminhão, como por exemplo, as distâncias entre cada farol, entre cada roda ou qualquer outra parte. Você precisa observar bem cada detalhe da foto que está usando de referência para ter uma boa noção dessas proporções do veículo. Desenho de observação é 50% observação e 50% prática. É só praticando bastante observação que você vai melhorando a sua percepção das proporções.
e, consequentemente, o que as pessoas costumam chamar de olho artístico. A segunda coisa que você deve prestar atenção nessa segunda etapa é a perspectiva. É ela que dá aquela sensação de profundidade ao desenho. As proporções e a perspectiva sempre andam juntas. Se você errar uma delas, provavelmente também vai errar na outra. Então, fique sempre de olho. Um ótimo truque para conseguir ver se seu esboço tem erro de proporção ou perspectiva é virando o seu desenho de cabeça para baixo. Quando você faz isso, o cérebro percebe melhor os erros que antes você não tinha percebido. Faça isso quantas vezes for necessário durante a montagem do esboço do seu desenho. No meu caso, eu só não fiz isso nessa aula porque eu prendi a folha do desenho na mesa para que você possa ver melhor todo o processo. Agora eu vou explicar como eu faço as rodas, que é uma das partes mais complicadas de se desenhar por causa da simetria e das formas circulares. Comece traçando o círculo das rodas, seguindo as marcações em cruz que você fez lá no início do rascunho. Em seguida, trace os círculos dos pneus e, por fim, apague as marcações em cruz e faça a parte central das rodas, observando bem a foto de referência. Desenhar é uma habilidade que você alcança o domínio estudando as técnicas de desenho e praticando numa frequência constante. Por isso é importante que você pratique diariamente, se você quiser ter uma evolução muito mais rápida. Por ser uma habilidade adquirida, o desenho de observação pode ser aprendido por qualquer pessoa, desde que ela siga essas dicas. Se por acaso, quando você terminar o esboço do seu desenho, ele ainda tiver alguns erros aparentes, você deve usar uma técnica de correção chamada overlay. Eu ensino essa técnica na mesma aula que ensino os exercícios de aquecimento que comentei anteriormente nessa aula. Se quiser aprender essa técnica, é só acessar o link que deixei na descrição desse vídeo. Bom, com a segunda etapa finalizada, agora é a hora de começar a terceira e última etapa do desenho, que é a etapa da pintura e finalização do desenho. Essa com certeza é a etapa mais demorada, então tenha muita paciência, senão seu desenho vai ficar meia boca. A pressa só atrapalha quando você está desenhando. Só comece a pintura do seu desenho quando você tiver certeza de que o seu esboço esteja 100% correto, ou seja, com a perspectiva e as proporções corretas e bem parecidas com a foto que você está usando de referência. Para pintar, comece observando bem a parte da pintura da foto que você está usando de referência para fazer o desenho. E divida a pintura em 3 tons de cores básicos: tons escuros, tons médios e tons mais claros. Depois que fizer essa divisão, escolha uma parte do desenho para começar a pintar. No meu caso, eu comecei pintando a grama. Nessa parte, eu basicamente usei 2 tons de lápis de cor verde. Depois eu começo pelos tons mais escuros, pintando as partes pretas do caminhão, fazendo os detalhes menores usando uma caneta preta nanquim. E depois o lápis de cor preto para pintar as áreas maiores. Na parte dos pneus, eu usei apenas um lápis de cor preto e um lápis 4B, apenas alternando a pressão dos lápis dependendo de cada tom da pintura. Aí no caso, eu usei um esfuminho para suavizar a parte das ranhuras do pneu, que fiz com o lápis 4B. É importante observar que eu sempre uso um pedaço de papel embaixo da minha mão. Esse papel serve basicamente para que o suor da minha mão não entre em contato com o desenho e acabe borrando ele. Então, use sempre essa dica se você quiser um desenho limpo. O segredo para se ter uma boa pintura realista é controlar bem a pressão do lápis de cor, dependendo de cada tom da pintura que você estiver fazendo. Por exemplo, se você estiver pintando um tom médio, faça uma pressão média no lápis de cor. Se você estiver pintando um tom mais claro, faça uma pressão mais suave no lápis de cor e assim por diante. Depois disso, eu começo a detalhar melhor as outras partes pretas do caminhão, usando a caneta nanquim, o lápis preto, o lápis 4B e o esfuminho para suavizar os tons médios e claros. Agora eu começo a pintar a parte do fundo com lápis de cor azul claro e logo depois começo a pintura da parte dos faróis. Nessa parte eu usei apenas o lápis de cor azul e o lápis 4B em conjunto com o esfuminho para suavizar os degradês e os reflexos. É só você observar bem a foto de referência e ter paciência na hora de executar bem todo o processo. Na parte principal da pintura, que é a lataria, eu uso apenas um lápis 4B em conjunto com um esfuminho para suavizar os degradês. Novamente, é só você observar bem a foto de referência e ter paciência na hora de executar bem todo o processo. Claro, observando bem cada tom da pintura, fazendo aquela divisão que eu comentei agora há pouco, dos tons mais escuros, os tons médios e os tons claros. E fica de olho também nos degradês.
Para fazer as partes cromadas da pintura das rodas, eu usei apenas o lápis 4B, um lápis de cor azul e, claro, o esfuminho novamente para suavizar os degradês. É bem tranquilo de fazer, é só fazer com calma. Nas outras partes cromadas do desenho, eu usei a mesma estratégia com os mesmos materiais. A única diferença foi que eu usei um lápis de cor verde no tanque de combustível para representar a parte dos reflexos da grama ao lado do caminhão. Para finalizar, terminei o fundo com lápis de cor azul e usei o lápis 4B nas nuvens. Depois de terminar a pintura total do desenho, use um lápis branco para suavizar os tons médios e os tons mais claros e os degradês onde achar necessário, aonde você tiver passado o lápis de cor. Passe ele com uma pressão forte para ter um bom resultado. E para finalizar, não se esqueça de assinar o seu desenho quando terminar. Bom, eu demorei cerca de 7 horas e meia para fazer esse desenho. Então, se você curtiu o meu trabalho, é importante que você deixe o seu gostei aqui no vídeo e eu quero ver vocês me ajudando a bater o recorde de 500 joinhas nesse vídeo. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos pelo WhatsApp, Facebook ou qualquer rede social que você quiser. E claro, se tiver alguma crítica, sugestão ou qualquer pergunta, deixe o seu comentário aqui abaixo que eu vou te responder sempre que possível, beleza? Se ainda não me segue aqui no meu canal do YouTube, inscreva-se agora, clicando no botão vermelho para receber mais vídeos sobre o mundo dos desenhos automotivos toda semana. E você que já é um inscrito, não se esqueça de clicar no sininho aqui abaixo do vídeo para ativar as notificações no seu celular ou tablet. Fazendo isso, você vai ser sempre avisado quando eu lançar um vídeo novo. E não se esqueça de um detalhe, desenhar bem é questão de prática. Qualquer pessoa pode sim aprender a desenhar o que quiser, desde que ela estude e pratique as técnicas certas frequentemente. Não existe talento sem dedicação. E não se esqueça de dar uma conferida no site da nova parceira aqui do canal, que é a Mocho, que é uma empresa especializada em pranchetas de desenho. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante também, assim como eu, as pranchetas que eles fazem. O link para acessar o site deles vai estar aqui na descrição do vídeo, é só clicar e dar uma conferida. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo a você que acompanhou essa aula até o final. Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e até o próximo vídeo aqui do canal, Luan Drawings.